Ah, dona Margarida, que saudade. Bom era o tempo que a gente ficava junto, né? Era bolo de cenoura, bolo amanteigado com cobertura de chocolate. Eu te mando as receitas, viu? Porque saúde aproxima. Apvida. Saúde pra valer. Ei você, leitor, leitora do Portal do Holanda, eis-me aqui de volta, eis-me aqui na sexta-feira, cheio de 9 horas. Vocês conhecem essa expressão? Olha, eu conheço, eu não sei se o Adriel Sarquis conhece, mas cheio de 9 horas, procure saber o que é. É assim que eu estou hoje. Porque hoje é sexta-feira, né? Olha, todo diferentão, falando de coisas saborosas, gostosas e aromáticas. Coisas que agregam gostosuras, delícias às vidas das pessoas que adoram se divertir, adoram a boa mesa, adoram uma boa bebida. É isso, o programa é sobre isso. Vinhos, etc e tal. Agora, aí com você. E eu vou contar uma pequena história para vocês aqui, rapidinho. Não vai levar nem um minuto. A evolução dos vinhos aqui em Manaus é muito interessante, interessantíssimo. Principalmente você que está nos vendo nesse momento, em qualquer lugar do Brasil e do mundo. A evolução do vinho em Manaus, ela é toda marcada por acontecimentos que têm a ver com o tempo. Eu vou usar, né, como exemplo uma questão familiar minha. Quando nasceu a minha filha, não existiam vinhos finos em Manaus. Não tinha um vinho sequer para fazer um chazinho, ok? E os vinhos que haviam aqui eram os vinhos de garrafão. Esse era o vinho que tinha. Aí mamãe fazia lá a sangria e não sei o quê, mas vinho fino, né? Esse vinho das uvas viníferas, isso não existia em Manaus. Minha filha. Aí nasceu o meu filho. Quando nasceu o meu filho, todos os vinhos finos que eu usei para celebrar a chegada dele com os meus amigos, eu trouxe de fora. Isso foi no ano 2000. Não tinha vinho fino ainda em Manaus. Um ou outro. Mas tinha o vinho Chateau do Valier, tinha o vinho lá, uns vinhos que não tinham um processamento de muita qualidade. Aí nasceu minha neta. Ok? Quando nasceu minha neta, aí sim. Aí já tinham vinhos finos em Manaus. Pronto. Foi assim. De geração em geração a coisa foi evoluindo. E hoje, sabe como é hoje? Hoje é o seguinte, olha aqui, olha só esse portfólio, Del Maipo. Eu estou aqui com o Adriel Sarquis, ele é um enófilo e também empresário, né, da Duvan Del Maipo. Vejam bem, é uma adega, minha gente, e nesse local tem coisas incríveis que ele veio aqui hoje para revelar para vocês. Entenderam? Olha só a evolução como é. Minha filha, meu filho, minha neta e o Adriel hoje, que é um empresário de vinhos. Naquela época que eu citei para vocês aqui, mas não tinha nem empresário, não tinha adega, ninguém sabia o que era sommelier, ninguém sabia o que era terroir, ninguém sabia o que era Pinot Noir. Eu estou errado. Não é isso? Pronto, era assim. Mas agora todo mundo sabe. E quem não sabe está aprendendo. Então fica aí. Fica aí porque você vai saber, você vai aprender coisas maravilhosas sobre os sucos da Bíblia, que eu chamo. Olha só hoje como os vinhos são negociados em Manaus. E ele está aqui para contar essa história para a gente. Vocês vão adorar essa entrevista, porque ela vai ser cheia de revelações, cheias de doces, gostosas, cheirosas revelações. Quer ver? Espia só. Meu caro Adriel Sarquis, seja bem-vindo ao Vinhos, etc e tal. Como é bom te receber aqui. Você está vendo a minha alegria, né? Você está trazendo a prova da evolução do vinho, vinhos finos maravilhosos para todo mundo, não é isso? É verdade. Eu também agradeço demais a presença, a oportunidade aqui com você. Cumprimento os nossos telespectadores também, nossos internautas. E eu concordo muitíssimo com tudo que você falou. Realmente, Manaus tem evoluído bastante com o tempo e nós estamos chegando com outras novidades também, com novos vinhos, com rótulos que são exclusivos da Del Maipo, mais de 600 opções que a distribuidora está trazendo aqui para a gente, e que Manaus só tem a ganhar. Manaus e todo o norte, que tem crescido, as pessoas estão procurando cada vez mais conhecer. Tem evoluído o número de pessoas que estão se voltando, até mesmo trocando o uísque pelo vinho. Você sente isso como empresário desse setor? Sim, a gente percebe muito isso. As pessoas não só
se acostumaram realmente com esses vinhos de garrafão, já conhecem mais ou menos como é que é, e agora estão aprimorando o paladar, diversificando. Então a gente está trazendo opções novas para as pessoas conhecerem. Eu acho que o vinho, a minha experiência, pelo menos pessoal com o vinho, é algo que eu não consigo escolher um e ficar com ele. Eu gosto de ficar trocando, eu gosto de ficar experimentando. Então me diz uma coisa, essa história, eu já ouvi enólogos falar isso, já ouvi sommeliers falarem isso. Me diz uma coisa, essa história de que fidelidade é algo que não está no jogo de se degustar grandes vinhos, porque você tem que ser infiel e degustar, experimentar, provar de tudo, é isso? Tem que ser, faz parte da experiência. A experiência de degustar um vinho justamente está naquilo que você percebe das diferenças. E é aí que você aprende, é aí? É nesse momento que você está realmente aprimorando o seu conhecimento, você está conhecendo, você não está só bebendo um líquido, você está degustando, você está conhecendo, você está conhecendo a história daquele local, daquele terroir, daquela uva. Daquele país, daquele país, daquela safra específica, no ano especial que saiu uma coisa que foi excepcional. Então, são experiências que você tem que variar, você tem que comparar, conhecer. E isso vai enriquecer, não só o prazer de degustar o vinho, mas o enriquecimento que você tem de conhecimento, de experiências. É uma coisa que vinho também você sempre está querendo compartilhar, não só em estar degustando junto a alguém, mas você quer conversar sobre ele. Você não consegue degustar um vinho sozinho, né? Não tem graça nenhuma. O vinho foi feito para agregar as pessoas, né? Para compartilhar com as pessoas, é isso? Essa comunhão, biblicamente falando, né? Sim, sim. A comunhão que o vinho traz, e a gente está naquele ambiente degustando, se divertindo, se aprimorando. É uma coisa. Você já viu alguém numa degustação dessas que você já participou? Eu imagino que tenham sido muitas. Você já viu alguém de cara amarrada? Não existe. Degustando vinho? Alguém contando mágoas durante uma degustação? Isso não existe, né? Isso não existe. Na verdade, pelo contrário, o que a gente percebe é uma pessoa, quando está numa degustação que tem vários vinhos, ela prova o primeiro, começa a sentir, começa a conversar sobre, prova o segundo, é outra expressão, outra surpresa. É uma experiência que todo mundo tem que ter. Experimentar. Quer dizer, um alimento para a alma, né? A pessoa vai se encantando e ficando mais agradável com os outros e os outros com ela, não é isso? Sim, com certeza. E você vai achar também aquilo que vai lhe agradar, porque vinho tem para todos os gostos. Tem, não tem? E para todos os bolsos também, né? Porque tem muita gente que acha que porque o vinho está numa caixa bonita, o vinho tem um rótulo bonito, é caro. Não é, a história não é bem essa, não é? Não necessariamente. Você tem vinho de preços para todos os bolsos, realmente. Você tem a partir de, sei lá, R$60, vamos dizer, numa hora. E vai embora. Vai embora até mais de 150 mil reais. As tuas representantes, as garotas, né, eu imagino, os profissionais que trabalham lá na Duvan Del Maipo, elas são treinadas, Adriel, para quando entra um cliente lá, ensinar também, dar dicas sobre qual é aquela uva, se é um vinho que é com muito caráter, outro que não, que é um leve, mais leve. Elas fazem isso? Sim, é a experiência completa. Você não só está escolhendo o vinho, você está aprendendo sobre ele. Você vai, dependente, você chega lá para fazer um jantar, você já sabe qual vai ser o seu jantar, um evento qualquer. Vou fazer um evento tal, vou servir tal tipo de prato. Essa pessoa é orientada, então, pela tua equipe. Vinho tal, um churrasco, você vai pegar um Malbec, um Cabernet, você vai harmonizar assim. E é bom a pessoa, o enófilo, perguntar, né? Não ter vergonha de chegar lá e não perguntar. Tem que perguntar para que tudo dê certo de verdade. Tem que perguntar porque é muita coisa. É muita coisa. Então, você falou que tem o quê? Lá na Del Maipo, mais de 600 rótulos? Mais de 600 rótulos, todos exclusivos, muitos premiados. São vinhos exclusivos. Isso quer dizer que a pessoa não vai encontrar numa outra adega, só encontra na Del Maipo. É isso? Isso mesmo. Nós, pela Del Maipo, nós distribuímos também para alguns dos melhores restaurantes da cidade e empórios também. Vocês ainda distribuem para os restaurantes em Manaus? Então, você vai encontrar o rótulo Del Maipo nos melhores restaurantes. Quer dizer, chegou num restaurante, eu quero um vinho aí da Del Maipo porque foi muito recomendado. Isso vai acontecer. Vai acontecer sim. E a gente tenta expandir justamente isso, que realmente as pessoas experimentem, porque tem muita coisa. Só aprende experimentando, né? Não tem outra saída. Me diz uma coisa, Adriel. Tem um calcanhar de Aquiles. Olha, milhares de pessoas que estão te vendo agora, que são milhares mesmo, nunca degustaram vinho. Nunca.
Mas eu sei que a partir dessa entrevista a curiosidade dela vai realmente despertar. Me diz uma coisa. Uma das coisas que as pessoas que já degustam vinho, ou que estão começando, me falam Humberto, a grande dúvida, depois que a gente começa a criar afinidade com a diferença das uvas, dos vinhos, dos países, das safras, das vinícolas, é a questão da harmonização. Branco com carne branca, vinho tinto com carne vermelha. Me diz aqui uma coisa, isso é uma regra fechada? Isso é uma regra que a pessoa não pode quebrar? Ou o gosto do freguês conta muito na hora de você harmonizar um vinho? Quer dizer, deixa o teu gosto ser o teu norte, é isso? A pessoa tem que gostar daquele vinho específico. Não adianta eu indicar, você vai tomar um branco de Provence, um rosé de Provence, para comer um churrasco. Provence é um vinho francês, né? É um francês, trouxe até aqui para você. Muito obrigado. Mas se a pessoa quer, se ela gosta, se ela se sente bem com aquilo, não tem problema nenhum. Bora mostrar esse vinho, já que você citou. Esse aqui é um vinho francês. Esse aí é um Del Maipo. Não, isso aqui é um Casa Del Maipo. Old Vineyard Selection, Gran Reserva. Isso aqui é um Cabernet chileno, um Cabernet chileno de vinhas antigas. Muito bom. Vinhas antigas, o que são? É a planta que é antiga? Isso. Olha só, é uma planta antiga. É uma planta antiga, que já passou por várias safras, já está há algumas gerações produzindo. Isso dá um vinho, então, de mais qualidade. Sim. E aqui, o que é isso? Um Cuvée Cidoine, é um rosé. Isso é um francês. Rosé. Rosé muito, muito bom mesmo. Esses dois vinhos são exclusivos da Maipo, são marca própria da Maipo. Então, agora, que bom que a gente abriu isso aí. Me diz uma coisa, Adriel, isso aqui é o seguinte, esse vinho aqui e esse vinho, só na Del Maipo as pessoas encontram? Só a Del Maipo que distribui aqui em Manaus, em todo o norte, na verdade. Qual é a diferença do rosé para o tinto, em termos de, por exemplo, harmonização? O que se recomenda a uma pessoa que está nos vendo agora? Porque pode esclarecer isso, né, o pessoal que está ali, tem o vinho branco, tem o vinho rosé, tem o vinho espumante, tem o vinho tinto, e cada um pede uma refeição específica. Por exemplo, o que você recomenda para um vinho como esse aqui, que é rosé, né? É um rosé. É rosé porque, olha só, ele está rosadinho, né? O vinho rosado. Isso. O que você recomenda? Isso aí é um vinho leve. Então, normalmente nós estaremos harmonizando com comidas leves. Leve, quando você fala leve, que é o teor alcoólico, que é menor, o que é? Leve no sentido de que ele é mais suave, ele tem pouco peso. O peso a gente fala, às vezes fica mais complicado de explicar, mas você sente ele com uma certa suavidade, vamos dizer. Entendo. De Provence. Você vai harmonizar com um prato também leve. Por quê? Porque vai estar junto. Você pega um vinho mais encorpado, um tinto, nesse caso, esse aqui, o Gran Reserva, ele já é mais encorpado, tem mais personalidade, é isso? Você sente mais peso, você sente mais os taninos e tudo mais. Você vai com uma comida leve, fica um contraste muito grande. Entendi. Se você quiser, é o seu gosto. Aí aqui a gente vai o quê? Para uma carne... Já vai para uma carne, para um prato alta, mais um churrasco. Isso aqui, aí cabe legal. Cabe muito bem. Mas, sinceramente, vinho, para quem gosta mesmo, qualquer hora, qualquer prato é prato. Qualquer hora é hora. Agora, sempre com uma boa companhia, né? Sempre com uma boa companhia. Uma boa companhia. Onde é que a gente... Tem as pessoas já devem estar dizendo, Humberto, não perguntou onde é a Del Maipo. Onde é que está a Del Maipo e qual é o horário que vocês funcionam? Vocês fazem delivery também? Fazemos delivery. Estamos no iFood, no Uber Eats. O Instagram deve ser @Del Maipo. @Duvan Manaus. Duvan é D-U-V-I-N, né? D-U-V-I-N. Duvan. A junção das palavras do vinho em francês. Exato. Juntamos e montamos essa logo aí. Estamos no Vieira Alves, na Rua Rio Eiru, é a continuação da Rua Rio Branco, número 22. De 1h da tarde até as 10h30, 11h da noite. Quando eu for lá, eu ainda não conheço a Duvan Del Maipo, mas quando eu for lá, eu posso, por exemplo, degustar um vinho na própria adega e também ter lá uns acepipes pra gente? Pode sim, nós temos lá cerca de 3.000 garrafas em estoque. 3.000 garrafas à disposição dos clientes? Isso, variedade é impossível. A gente nem tem uma carta impressa, porque todos os vinhos estão expostos. Você entra lá, realmente você vê todos os vinhos? Todos os vinhos. Não tem aquele negócio de vinho guardado, vai lá dentro, estão lá à vista do cliente. Para você escolher, conhecer, a nossa vendedora está lá sempre orientando.
dando as dicas para aquilo que vai lhe agradar mais, de acordo com a sua preferência, com o seu gosto. E o delivery, como funciona? Delivery da mesma forma também, além do delivery pelo WhatsApp, pelo nosso Instagram. Arroba Duvan Manaus. Duvan Manaus. Esse aí é o WhatsApp da Duvan Del Maipo. Del Maipo é a vinícola, existe a vinícola na região do Vale do Maipo. Sim, isso aqui é no Chile, né? É chilena. Chileno. E de onde a importadora doou o nome, né? Fica também Tá certo. sendo a mesma. Mas além dessas, tem várias outras marcas. Todos os vinhos distribuídos pela Del Maipo são vinhos exclusivos no Brasil inteiro. Então, quando você acha E a exclusividade da Del Maipo em Manaus, então, está na Duvan Del Maipo. Está na Duvan também. Justamente a adega que você dirige. Isso. Com muito gosto. Eu estou vendo que é muito gosto, né? É muito gosto. Não, para estar em negócio de vinho tem que ter muito bom gosto e muito gosto. E uma coisa não que é? a gente faz com o maior prazer do mundo, né? Que sempre você está conhecendo. É possível, Gabriel, as pessoas irem lá, um grupinho de 10 pessoas, para ficar lá degustando, beliscando queijos deliciosos. Isso é possível lá na loja? Temos um cardápio muito bacana de aperitivos, de harmonizações. Fondue que nós trouxemos agora. Fondue, explica lá o que é fondue. Explica que já está me dando água na boca. O que é um prato francês que muito apreciado, inclusive, para quem gosta do sul, lá em Gramado, que é um prato típico lá que eles difundem muito. É feito de que o fondue? Temos o fondue de queijo. De queijo? Que é o queijo derretido, que você vai... Servido quente, né? Servido quente no rechô. E também de chocolate, para quem gosta da sobremesinha, sempre tem. Olha a cara do Holandinha ali, o Holandinha já está babando ali só de ouvir essas coisas. E eu também. Muito gostoso, e tem muitas outras coisas também. O fondue de queijo, só para a gente dar um exemplo para a turma aí. Você recomenda harmonizar com o quê? Com espumante, com um rosé ou com um tinto? O que você recomenda? Na verdade, eu prefiro ele com Sim, rosé. Você, pessoalmente. Pessoalmente, eu prefiro com rosé. Mas, com esse aqui, né? Mas pelo nosso conhecimento aqui em Manaus, se você concordar também, as pessoas ainda são muito ligadas no tinto, até pelo visual. São tintófilos, né? São tintófilos. Brancófilos são poucos. Mas os vinhos brancos têm o seu valor, né? São maravilhosos, até porque pelo nosso clima até melhor. E os espumantes brasileiros? O que você acha do vinho brasileiro? Eu gosto muito, sinceramente. Foi os primeiros vinhos que eu degustei, foram os brasileiros. Estão em boa evolução, não estão? Estão Adriel? crescendo muito bem. Espumante brasileiro nós temos o 913, também marca nossa. 913, eu não conheço esse espumante. 1913 é o ano do primeiro espumante brasileiro. 1913 foi quando foi engarrafado o primeiro espumante brasileiro. Isso. 1913. Tá vendo? Aprendi isso, eu não sabia. E o nosso rótulo 1913 também é espumante brasileiro, que é exclusivo, marca nossa. Você tem esse espumante lá? Temos lá. 1913. Temos tanto Brut, Demi-Sec, Rosé, Moscatel, toda a linha. E o que você falou agora, Brut, Rosé, Demi-Sec, Moscatel, são tipos de espumante, São não é? tipos de espumante, isso. Tá, pessoal, vocês estão aprendendo? Né? Também estou, tá? Também estou. É muita coisa. A diferença nessas nomenclaturas, dessas denominações dos espumantes, é justamente o teor de açúcar. Entendi. Que tem. Quer dizer, um é mais seco, um é meio seco, o outro é seco, entendeu? É isso. Até o moscatel. Até que é o mais moscatel. docinho, Você recomenda o moscatel que é com a sobremesa? com sobremesa. Sobremesa. Fica muito bom. Puxa vida, muito obrigado pela entrevista. Que bom que você veio. Obrigado pelos vinhos. Muito bacana. E eu só quero que você renove o convite para todo mundo ir lá. Localiza de novo onde é que é a Duvan Del Maipo, lá no Vieira Alves. Isso. Bom, nós estamos na rua Rio Eiru, é o prolongamento da rua Rio Branco, ali no Vieira Alves, número 22, de 1 da tarde até às 11 da noite. E você é nosso convidado para ir lá experimentar, conhecer os nossos variados rótulos, os nossos muitos premiados, para ir também degustar algum aperitivo, aproveitar o nosso ambiente que é muito aconchegante. Você tem que eu vou lá. conhecer. Isso aí não escapa agora. Falou em música, falou em vinhos, falou em gente maravilhosa. É um lugar que eu gosto de estar. Quem entra lá realmente só quer ir embora quando fecha a porta, porque é muito agradável. André, eu vou dizer uma coisa só para você. Só para você. Você me deixou com o fondue na cabeça, com esse vinho aqui harmonizando com o fondue, o rosé. Eu vou passar lá e vou provar esse fondue. Você é nosso convidado. Muito obrigado. Muito obrigado. Gente, olha, faça como eu. Vá lá na Duvan Del Maipo, né? Você já viu essa gentileza, né? Essa fidalguia do Adriel.
é característica de todas as pessoas que se envolvem com vinho e que sentam em torno de uma mesa para degustar um grande vinho e uma grande refeição. Pode me acreditar, eu vou lá harmonizar esse fondue com esse vinho aqui. Eu espero que você faça o mesmo, você não vai se arrepender, pelo contrário, você vai virar freguês para estar lá sempre que puder, tá bom? Bom fim de semana para todos, saúde, e é o seguinte, o último conselho, o vinho é uma bebida alcoólica, beba com moderação, beba pelo prazer de beber e se tornar mais feliz, não exagere, tá bom? Frei, obrigado mais uma vez. Muito obrigado. Gente, até a próxima. Até mais. Ah, dona Margarida, que saudade. Bom era o tempo que a gente ficava junto, né? Era bolo de cenoura, bolo amanteigado com cobertura de chocolate. Eu te mando as receitas, viu? Porque saúde aproxima. Apivida, saúde pra valer.